Olá, boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para termos o nosso tempo juntos, mesmo num ambiente virtual. E por isso nós somos gratos a Deus, porque mesmo com essa ferramenta virtual, nós podemos ter algum contato, mesmo à distância. Estou aqui aguardando, então. Boa noite, Pedro, seu Pedro. Boa noite, seu Pedro. Então vamos lá, vamos começar com uma palavra de oração, pedindo para que Deus nos dê um tempo precioso, que possamos aprender mais sobre Ele e que esse tempo que nós teremos aqui, que possa ser um gostinho de uma vida da igreja, mesmo à distância, ok? Boa noite, Steve. Grande abraço. Fábio, não está na plataforma, né? Que bom. Elisângela, então vamos orar. Senhor, nós somos gratos porque, em sua graça e misericórdia, o Senhor um dia nos alcançou. O Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Louvamos o Senhor, ó Pai, porque este plano veio do Senhor, foi a tua iniciativa. E te louvamos, ó Deus, porque o Senhor já fez isso uma única vez e de uma vez por todas, por meio de Cristo Jesus, o nosso bendito e supremo Salvador. Pedimos ao Pai por aqueles que têm experimentado algum tipo de dor, de sofrimento, de doença, que o Senhor os visite, que o Senhor possa trazer consolo e conforto a eles. Nós sabemos, ó Deus, se há pessoas conhecidas, doentes por esse vírus, mas que o Senhor possa se revelar a eles, ó Pai, e trazer cura também. E é isso que pedimos no precioso nome de Jesus. Amém. Ok, vamos lá. Algumas informações sobre a igreja. A igreja continua o local quilômetro 11 sendo assistido. O Didi tem feito o trabalho de pintura em algumas áreas que nós pedimos. Então, para quando nós voltarmos, e eu espero que essa volta seja logo em breve. Amém? Nós já teremos algumas mudanças estéticas no nosso prédio, graças a Deus por isso. Ele também fez uma adequação na parte elétrica, na parte de cima ali dos escritórios, na sala dos adolescentes, dos juniores, e somos gratos então pelo trabalho do Didi. O Mauro também tem feito um trabalho fantástico, mantendo a estrada limpa. Hoje ele postou foto do campinho cortado, um trabalho muito bem feito, e enche o nosso coração de saudade, né, daquele lugar onde nós nos reuníamos, e ali então tínhamos um tempo precioso uns com os outros, e acima de tudo de sermos expostos à palavra de Deus, que revela quem é Deus e quem é o Senhor Jesus e aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Então, com relação ao quilômetro 11, a nossa igreja está sendo manutencionado, tudo correndo muito bem. Uma palavra também aqui aos irmãos, né? Nós fizemos um aporte financeiro para algumas pessoas que estão passando necessidade, e nós somos gratos àqueles irmãos que prontamente doaram para a igreja um valor visando o cuidado e a manutenção da saúde financeira desses irmãos. E nós não sabemos quando essa quarentena irá se acabar, então continua, não é necessariamente uma campanha, mas aqui assim um desejo de que você se sensibilize por isso e possa contribuir. Lembrando também que essa contribuição, ela não necessariamente ela saia do seu dízimo, na verdade ela não deve sair do seu dízimo, ok? O dízimo é para sustento dos obreiros, mas você pode contribuir de maneira liberal, sem dar junto com o dízimo, né? Você pode dar esse valor, a parte do dízimo, e ele tem sido muito útil para assistirmos membros aqui da nossa igreja que têm enfrentado algum tipo de perda. E nós sabemos, as perdas, elas são reais em toda a história da humanidade. A primeira perda que houve foi de relacionamento.
Adão perdeu o relacionamento com o Senhor quando ele deliberadamente decide, então, ser independente de Deus, ser rei e senhor no seu coração. Então, as perdas, elas marcam toda a história do ser humano. E nós estamos acompanhando o que esse vírus tem causado. Então, a perda de todo tipo, nós estamos experimentando a perda de relacionamentos calorosos. Nós não temos a oportunidade de estarmos juntos, dos nossos pais, dos nossos avós. Avós estão privados, restritos de ter a presença, o abraço dos seus netos, o beijo dos seus netos. Então, a perda, ela se faz presente agora em outro contexto. Não é verdade? Então, pensando na perda, pensando naquilo que nós estamos vivendo e pensando também como será que Deus está enxergando toda essa situação. Aliás, a pergunta seria melhor colocada se eu perguntasse para você como você tem enxergado toda essa situação. Qual o ponto de vista que você tem daquilo que Deus está fazendo? Talvez alguns de vocês possam falar, pastor, eu tenho orado, estou na iminência da perda do meu emprego, na iminência da perda de um sustento e eu não sei como fazer. Eu tenho orado, mas eu tenho a impressão que Deus ele está quieto, que Deus ele há uma aparente um aparente silêncio da parte de Deus. Bom, pensando nisso, eu recorri a um livro que mora no meu coração há muitos anos. Nós temos comentado, né, que é um perigo nós falarmos sobre algumas porções da Escritura que ocupam um lugar específico no nosso coração. Mas existem passagens que nós guardamos de uma maneira especial, diferente no nosso coração. E uma delas é um livro de um profeta chamado Abacuque. E a gente vai falar hoje à noite e amanhã um pouco sobre o livro de Abacuque, sobre o momento em que este grande profeta experimenta de uma aparente indiferença da parte de Deus. O profeta ele olha para a realidade da sua nação, ele vê na realidade Judá, que havia abandonado toda aquela reforma que o rei Josias havia feito. Anos se passaram, o povo era um povo idólatra, e Josias então, Deus levanta Josias, e Josias faz uma grande reforma na adoração, no culto de Israel, tirando os postes ídolos, a toda aquela idolatria que foi a causa pela qual o povo foi levado ao exílio. Abacuque vê toda aquela condição que havia sido restabelecida, agora ela é toda novamente em decadência. A nação experimentando violência, a nação vendo, precisamente a tribo de Judá, vendo o litígio se propagando, ele olha todas essas coisas e ele questiona Deus. Onde está o Senhor? Parece que o Senhor não está vendo o que está acontecendo. Há esse silêncio do Senhor. Eu tenho clamado, né? Há uma expressão que se tornou icônica e memorável em nosso meio. Até quando? E até quando, Senhor? Nós não sabemos até quando todo esse momento que nós estamos esperando, passando, vai se estender. Mas certamente alguns corações têm pensado, até quando, Senhor? Até quando deixaremos de nos reunir como igreja em um local e abraçarmos uns aos outros? Até quando ficaremos distantes fisicamente uns dos outros? Até quando eu não vou poder dar um abraço na minha mãe? Então, o profeta faz algo tremendo. E a gente então só vai fazer uma introdução hoje. E amanhã eu continuo falando aquilo que o profeta vai fazer. Primeiramente, então, quando ele está perplexo por aquilo que os olhos dele estão vendo, ele então recorre a Deus.
Em momentos de perplexidade, em momentos onde a nossa fé, a nossa teologia está sendo assediada e informada por coisas que os nossos olhos veem, que não são boas, que carecem de uma atenção especial, você deve ir para uma pessoa. Você deve ir para Deus. Abacuque recorre a Deus. Ele se volta para Deus. Então, o livro de Abacuque é, acima de tudo, um livro, meus irmãos, sobre os propósitos de Deus e sobre a realização da sua vontade soberana para o mundo. Isso é algo tremendo, porque a sua vontade soberana implica que Deus governa e controla todas as coisas a nível mundial. E ele vai usar uma nação, ele vai permitir que uma nação ímpia seja um expediente de Deus para a disciplina do seu povo. É um livro, então, que fala sobre Deus, cuja vontade para a humanidade é que eles tenham vida e tenham vida em abundância. Que coisa interessante. Nós estamos experimentando todas essas restrições e da parte de Deus parece que Ele quer e deseja que nós experimentemos uma vida abundante. E é isso, algo tremendo no livro de Abacuque, que para nós experimentarmos vida abundante, ela não depende das coisas que me acontecem, das coisas que acontecem com você. A vida abundante transcende as situações potencialmente perigosas. É um livro, então, sobre o desejo de Deus e de seres humanos viverem juntos em alegria, segurança e retidão. E uma comunidade ordenada pela vontade de Deus e fiel ao seu divino senhorio. Em suma, o livro de Abacuque é um livro sobre a providência de Deus. Ele também experimenta algo muito interessante. Ele endossa uma fila de homens que foram homens piedosos, mas que ousaram questionar a Deus. Não é errado, meus irmãos, questionar a Deus como Moisés o fez, como Jeremias também o fez, diante de toda aquela tragédia acontecendo na nação de Israel, ou até mesmo como Jó fez, quando ele experimenta, como o pastor Edson certamente colocou para nós em uma das devocionais, por que aquele homem experimentou todas aquelas coisas? Então ele questiona a Deus, todas aquelas perdas que ele experimenta, e parece que tudo ao mesmo tempo. Não é errado questionar a Deus. Então nessa teodiceia que nós iremos começar aqui e terminar amanhã, se Deus assim o permitir, se Cristo não votar, Abacuque encontra um relacionamento com Deus como seu Salvador. Mesmo quando Deus se mantém em silêncio no campo da história humana. O profeta conhece a Deus, então, como seu Salvador pessoal, enquanto continua a esperar pela libertação histórica de Deus. Uma fé madura, e nós vamos ver que Abacuque está crescendo na sua fé. Ele está crescendo, está amadurecendo a sua fé no Senhor. E que uma fé madura é a confiança em meio às dificuldades, enquanto Deus planeja então as suas ações de acordo com o seu conhecimento e a sua vontade final. A visão então de Abacuque de Deus como poderoso conquistador do caos lhe dá esperança para o futuro e incute nele a coragem triunfante de suportar um presente sombrio na confiança jubilosa de que essa visão de Deus se mostrará confiável. Meus irmãos, o que nós precisamos, em meio a essa situação sombria, é de uma nova visão de quem Deus é, uma nova visão da glória de Deus. Então, eu quero deixar aqui para vocês uma tarefa, um desafio. Vocês irão ler Abacuque. São apenas 3 capítulos. Em menos de 15 minutos, você consegue ler todo este livro. Só que a tarefa não é apenas ler uma vez.
eu gostaria, se possível, e é um pedido aqui piedoso, leia pelo menos 5 vezes o livro de Abacuque. E amanhã, então, nós iremos meditar nessa jornada que o profeta teve com Deus quando ele fica perplexo mediante as coisas que Deus está fazendo, aquilo que Deus vai operar no coração do profeta em meio a uma circunstância tão sombria e aos problemas profundos da vida. Abacuque vai ter um conhecimento de Deus de uma maneira íntima e profunda. Ele vai entender que a coisa mais importante não é caminhar pelas coisas que nós vemos, mas nós caminhamos pela fé. Nós não caminhamos por aquilo que vemos, mas caminhamos pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E vamos ver que no finalzinho do seu livro, ele gasta ali um capítulo manifestando a sua perplexidade, a sua confusão teológica daquilo que Deus está fazendo. Porém, no último capítulo, ele irrompe em louvor, porque ele aprendeu algo sobre Deus. E amanhã, então, nós iremos novamente, às 9 horas da manhã, acessarmos o Facebook para vermos como esse profeta lida com as perplexidades e como ele chega a um cântico, um hino de louvor ao nosso Deus, mesmo diante de uma situação que Deus não mudou. Deus não alterou nada. Ele não recebe nenhuma promessa de vitória, ele não recebe nenhuma promessa triunfante, mas ele passa a conhecer a Deus de uma maneira que ele não conhecia antes. Esse é o meu desejo para você, meu irmão e minha irmã. Que em meio a esta pandemia, você venha ter um conhecimento de Deus que vai marcar a sua história. Que daqui a 5 anos, 10 anos, quando nós olharmos para trás, vamos ver como Deus foi gracioso conosco e teremos saudade desse momento onde nós, de manhã e de noite, ligávamos o nosso celular para aprendermos mais sobre este Senhor e Salvador. Amém? Vamos orar então? E amanhã então, às 9 horas da manhã, tarefinha, ler o livro de Abacuque, tá ok? 5 vezes pelo menos, porque em uma leitura superficial nós não conseguimos aprofundar nas riquezas deste livro, tá ok? Então vamos orar. Senhor, nós suplicamos pela Tua graça, para que ela venha, ó Deus, e inunde nosso coração. Suplicamos, ó Deus, por um conhecimento mais profundo do Senhor e daquilo que o Senhor fez em Cristo Jesus. Para que isso, ó Deus, possa encher o nosso coração de paz, de alegria, para que quando o mundo olhar para nós sejamos, ó Deus, sal e luz neste mundo tenebroso. Suplicamos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito nos visite com poder, trazendo, ó Deus, esse desejo de amar o Senhor, de amar a Sua palavra, de nos alimentarmos dela, como o profeta fez, achadas as Tuas palavras, logo as comi. Deus, fica conosco, guarda nossa mente, nosso coração, que possamos experimentar a paz que excede a todo entendimento. O nosso Senhor e Salvador, que eu oro. Amém. Boa noite, irmãos. Então amanhã nos vemos às 9 horas da manhã. Iremos então agora entrar no livro de Abacuque e beber dessa história, dessa jornada que este santo profeta de Deus experimentou enquanto ele via a tragédia acontecendo, os problemas crescendo ao seu redor. Amém? Deus abençoe e até amanhã, se Cristo não voltar.